sobre a vida de Davi. Há quem diga que Jessé tinha 7 filhos. Não, ele tinha 8. Ele tinha 7 filhos dele. Davi também era filho dele. Mas Jessé não gostava de falar dessa criança. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi, desde que nasceu, ele era um menino rejeitado. Ele não podia comer na mesa com a sua família. Ele não podia calçar o sapato que a família calçava. Tudo isso por causa do pecado do pai dele. Quando a Bíblia fala de Davi, aqui no Salmo 51, versículo 5, parece que Davi está falando do pecado original. Não. Davi aqui está falando como ele foi formado. Ele diz aqui: eis que iniquidade foi formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Jessé teve um caso extraconjugal com uma mulher. Não posso afirmar certeza, mas 90% de certeza que era uma mulher da terra da maldição de Moabe. E então ele tinha 7 filhos com a esposa dele. E esse filho, Davi, não era da esposa dele, ele tinha outra mãe. Por esse motivo, Davi está falando aqui da forma que ele foi gerado. Em pecado concebeu a mãe, porque ele foi fruto de um adultério. Ele veio de um adultério. Jessé pecou, fez esse adultério, e desse adultério veio Davi. E Jessé orou a Deus para que o incesto dele, acompanhado de uma gestação, fosse um menino. Ou a menina, quer dizer, porque se fosse uma menina, ficaria com a mãe, e ele ficaria livre. Mas, porém, como veio menino, então ele teria que criar criança. E assim, ele foi criado ali. Davi era um filho bastardo. E na lei daquela época de Davi, uma pessoa bastarda não tinha o direito de sentar na mesa para comer com sua família, também não tinha o direito de calçar sapato. E era muito humilhado. Todo mundo que passava xingava e amaldiçoava. E assim era a vida de Davi. Por isso,